Que a graça, o amor e a paz de Deus sejam com os vossos corações. Que a sua vida eterna seja abundante em si, sobre si e sobre os seus. Esta tarde trago até si, nesta live, os momentos que nós passamos com Deus. Aqueles momentos, quero lembrar, quero trazer à sua lembrança, momentos extraordinários que nós passamos com Deus. Momentos marcantes de coisas extraordinárias que Deus tem feito nas nossas vidas. Tantas vezes Deus nos tem livrado. Os livramentos que Deus tem trazido até nós. Deus tem se manifestado a nós através de livramentos, salvação. Muitas vezes nós estamos numa circunstância, estamos mergulhados nessa circunstância, Deus opera na nossa vida, Deus traz livramento e nós esquecemos de que Deus nos livrou. Esquecemos muitas vezes das palavras proféticas que Deus nos deu. Esquecemos os momentos extraordinários que Deus muitas vezes opera, se manifesta, está presente, não está ausente. Deus é socorro bem presente. Deus é fortaleza e socorro bem presente em tempo de angústia. Ele não está ausente, como disse o salmista. Mas esta tarde eu quero trazer a lembrança daquilo que você se tem esquecido. Por isso você está desanimado, por isso a sua fé está inoperante, está maniatada, anda pelas ruas da amargura. A sua e a minha fé muitas vezes anda pelas ruas da amargura por esta causa, por este motivo, tão somente por este motivo. Eu quero trazer até si a lembrança das coisas extraordinárias e maravilhosas que Deus tem feito, que Deus faz e fará na sua vida, na sua e na minha vida. Meu amado, minha amada, quero trazer até si, quero despertá-lo, para que você se lembre. E eu quero trazer uma passagem até si que está em Marcos 4. Um episódio que aconteceu com os discípulos quando eles entraram no barco. Diz que ele antes falava sobre a parábola do semeador. Ele explicava como uma semente de mostarda pequenina. Ele dizia aos seus discípulos: se vocês tiverem fé do tamanho de uma mostarda, da semente mais pequenina que é a mostarda, vocês dirão este monte ergue, precipita do mar, e isso será. Vocês poderão operar proezas, maravilhas, se vocês crerem desta forma. Então ele falava acerca disso e os ensinava, porque ele antes operou grandes maravilhas e ele estava a preparar os discípulos para algo que vinha a seguir. Aquelas maravilhas, aqueles sinais que Jesus operou, nomeadamente na casa de sogra, como está em Mateus, creio eu, Mateus 7, no Evangelho de Mateus capítulo 7, eu vou lá socorrer-me Mateus 7. E então, aconteceu que Jesus, creio que até 8, Jesus curou a febre da sogra de Pedro. Está no Mateus 8,14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamado e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu. E os servia, ou levantou-se e servia-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças. E então Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado, para a outra banda. Então diz que em Marcos 4, depois deste episódio, ele ensinava acerca da parábola do semeador, preparando Jesus para algo que iria acontecer. Os seus discípulos não sabiam. Eles iam ser surpreendidos com algo, por uma circunstância, por uma vicissitude, por um grande temporal que se iria abater sobre o barco das suas vidas. Então diz que
no capítulo 4 de Marcos, aliás, em Marcos 4, Evangelho de Marcos 4, capítulo 4, verso 34, 35 dizia: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se dá que pereçamos? E diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Depois de eles verem aquelas curas maravilhosas, aqueles prodígios, depois de Pedro ter visto que Jesus curou a sua sogra, que estava com febre, e depois deles explicar acerca da parábola do semeador e da semente de mostarda, que é mais pequenina, ele estava a prepará-los para um acontecimento que vinha a seguir. Foi para este acontecimento, para esta circunstância que surgiu. Um grande temporal, depois de entrarem no barco, surgiu um grande temporal, se levantou do nada, e Jesus estava no barco dormindo sobre uma almofada aconchegado. E os discípulos enfrentaram aquele temporal e disseram: mestre, não se dá que pereçamos? Revelando ali a sua fé. Estava ali o Filho do Homem que opera maravilhas. Jesus, o Verbo que se fez carne. E eles, atemorizados, não perceberam que Jesus, quando lhes falou sobre a sua semente de mostarda e sobre a parábola do semeador, estava a prepará-los para algo que vinha. Era para que eles, quando viesse a circunstância, pusessem a sua fé em prática. Mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Então, no meio desta circunstância, levantou-se um grande temporal de vento, levantou-se uma circunstância que ameaçava naufragar o barco da sua fé. Mas ele estava, o grande mestre, dormindo sobre a sua almofada, na popa do barco, lugar impróprio para se dormir quando há temporais. Nunca se dorme na popa de um barco. E então Jesus estava ali aconchegado e eles disseram: não se dá que nós pereçamos? E ali Jesus, na popa do barco, dormindo, aconchegado no barco, e eles disseram: Senhor, não se dá que pereçamos? Gritaram, estavam apavorados, não sabiam como lidar com a circunstância. Então clamaram ao Senhor, como a palavra de Deus diz que nós devemos clamar ao Senhor, e Ele nos salvará. Então, meus amados, trouxe até essa circunstância para falar algo de maior que nós fazemos muitas vezes nas nossas vidas. Salmo 107 começa por dizer o seguinte: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam remidos do Senhor, que os remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, pelos caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos. E a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para ir a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, diz o salmista. Salmo 107, verso 8. E pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tais como os que se assentam nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e o desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor e na sua angústia os livrou das suas dificuldades. Tirou das trevas da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida. Chegaram até às portas da morte. Então clamaram na angústia ao Senhor e Ele os livrou das suas dificuldades.
E enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Aos que descem ao mar em navios marcando nas suas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no fundo ou no profundo. Pois Ele manda e se levanta ao vento tempestuoso e leva as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se angustia. E nós vemos aqui que este salmo ele é tremendo, ele chama a atenção para algo que muitas vezes nós fazemos, meu amado, minha amada. Nós esquecemos de Deus, nós esquecemos do Altíssimo e muitas vezes nós não podemos. Muitas vezes nunca podemos fazer isso. O Salmo 103 começa a dizer: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redima a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que nele há. Bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redima a tua vida de perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E, meus amados, nós esquecemos disto. O Senhor faz justiça ao juízo e juízo a todos os oprimidos. E nós muitas vezes esquecemos disto. O apóstolo Paulo disse a sua carta, o apóstolo Timóteo, seu filho na fé, ao seu filho na fé gerado por meio do seu Evangelho. Diz ele: lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Lembra-te, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Segundo o meu Evangelho, Ele ressuscitou dos mortos. Por isso sofre trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrêssemos com Ele também viveremos. Se morrermos com Ele também viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. E o Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. E nós nos temos esquecido disto, das proezas, das maravilhas que Deus fez. Tantas coisas Deus tem operado nas nossas vidas. Uma delas diz em Efésios, quero ver comigo em Efésios. Efésios diz o seguinte: e não nos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor como nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos citou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares sociais em Cristo Jesus. E nós nos esquecemos disto. Nos esquecemos, como diz Efésios, que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Nos esquecemos que noutro tempo andávamos no curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Diz que entre os quais todos nós também esquecemos que nós também andávamos lá nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos de natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus quer aqui sem misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Ele. Pela graça somos salvos. E eu quero chamar a sua atenção a si, esta tarde, nesta live, que é para você não se esquecer, eu e você não nos esquecermos das coisas maravilhosas que Deus tem feito.
E nós, como os discípulos, como está em Marcos 4, vem um temporal. Depois daquelas maravilhas que Deus fez, vem uma onda, vem um vento veemente e forte. E ele ameaça naufragar a nossa fé. Esse temporal ameaça, essa circunstância, essa provação, esse desafio, ele vem questionar a nossa fé e muitas vezes nós naufragamos. A nossa fé fica maniatada, inoperante. E nós ficamos diante daquela circunstância e não sabemos o que fazer. Porque nós nos esquecemos. Lembra-te, diz o apóstolo Paulo, lembra-te, meu filho na fé, de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Por isso sofre trabalhos e até prisões. Porquê? Porque a sua fé era firme. Estava firmada num firme fundamento, na pedra de esquina, pedra angular que os edificadores rejeitaram, Jesus Cristo. E ele sofria como um malfeitor, mas a palavra de Deus não estava presa. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Com glória eterna. Há uma coroa da vida eterna que nos espera. E muitas vezes nós falhamos e naufragamos. Deixamos de reverenciar a palavra de Deus, deixamos de guardar a palavra de Deus, deixamos de amar a palavra de Deus, deixamos de praticar a palavra de Deus, porque não pomos os olhos no autor e consumador da nossa fé. E isto acontece muitas vezes, meu amado, minha amada. Eu quero trazer até a sua lembrança isso. Em Números 14 diz um episódio, Deus levantou os maiorais de cada tribo. E ele levantou maiorais entre o povo para que fossem espiar a terra de Canaã. Para que pudessem trazer algo de visível, de palpável, para que o povo visse como Deus queria introduzi-los na terra da promessa, que mana leite e mel, que manava leite e mel. E assim Deus ordenou a Moisés que fizesse isso. Eles vieram com o relatório. E o povo, quando chegou e viu o relatório, Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo, um relatório de fé, enquanto que os outros trouxeram um relatório segundo as suas circunstâncias e os seus olhos. Lá não vimos os gigantes. E éramos como gafanhotos aos seus olhos. Então o povo viu neste relato, desanimou e começou a murmurar, e houve uma grande rebeldia entre o povo, que eles semearam contenda e rebelião entre o povo por este relatório infame que vieram. E eles trouxeram aquele relatório negativo. Enquanto Josué e Caleb disse, não, nós como pão os devoraremos, porque o Senhor é connosco. E eles, depois de tantas coisas que viram, tantas maravilhas, eles foram tirados do Egito com mão forte e poderosa da parte de Deus. Deus abriu o mar para que o seu povo passasse pelo mar, por meio da mão de Moisés e de Arão. E Deus fez atravessar o seu povo. Deus destruiu os seus inimigos, exércitos inimigos de Faraó no meio do mar. E eles, vendo isto, quando chegaram ao deserto, disseram, mas então onde está a terra da promessa? A terra da promessa é o mar, é o deserto. Deus salvou-nos da escravidão para entrarmos no deserto. Aqui não há nada. Eles esqueceram-se que depois daquele deserto vinha a abundância. Vinha uma terra deleitosa. Vinha o descanso, o refrigério. Mas Deus teve a necessidade de provar aquele povo, de santificar aquele povo, de purificar o povo. E Deus permite circunstâncias, meus amados, venham assim a mim, para que nos purificar, para nos aproximar mais de Deus. E nós vemos aqui que a palavra de Deus nos fala sobre este relatório, este relato de que esses líderes trouxeram ao povo de Deus. E só Josué e Caleb trouxeram um relatório de acordo com a fé, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que agrada a Deus, fé no coração. E eles viram aquele fruto e o povo começou a murmurar e quiseram voltar novamente ao Egito. Diziam que tinham saudades das panelas. Quando eles eram escravos, era chibata no lombo que eles tinham para poderem ter uma refeição.
E aqui Deus, depois de tantas coisas que operou, livrar o povo com aquele livramento ao destruir os exércitos no mar, aqui o povo se esqueceu. Meu amado, esta tarde, eu quero trazer até si, lembre-se. Lembre-se daquilo que Jesus fez por meio do seu sangue. Jesus disse, quando entrou em Jerusalém, e falava aos religiosos da altura, aqueles que achavam que eram os detentores da verdade, que na verdade não tinham olhos espirituais, não conheciam a verdade, os olhos do seu entendimento estavam cegos para a verdade. E, como diz o Evangelho de João, veio para o mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, veio para o seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E ali Jesus disse, vendo Jerusalém, que não recebeu, o povo que o rejeitou, o povo escolhido, o povo amado, ele disse, em verdade vos digo, que estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que padrinhos são enviados, quantas vezes quiseu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos baixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não verei mais até que digais Baruch Abba, Bashem Adonai. Isto é, desde agora não vereis mais até que digais bendito o que vem no nome do Senhor. Ele é bendito, por isso o salmista diz, louvem ao Senhor, exaltem o seu santo nome. E este Salmo 103 e o Salmo 107 falam sobre isto. Bendiz a minha alma ao Senhor em tudo o que neles há, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Que redima a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Quantas vezes nós estivemos oprimidos? Quantas vezes nós estivemos enfermos? Quantas vezes Deus nos livrou? Quantas vezes Deus estendeu a sua mão longânima de misericórdia sobre nós? E por isso o Salmo 107 diz, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam remidos do Senhor que os remiu da mão do inimigo. E os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma que neles desfalecia, clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. E o levou por um caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem o Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a sua alma sedenta e encheu de bens a alma do faminto. Tal como os que se sentam nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, portanto lhes abateu o coração com trabalho e tropeçaram e não houve quem os ajudasse. E clamaram ao Senhor na angústia e os livrou das suas dificuldades. Vejam, constantemente isto acontecia. Deus livrava o povo, salvava o povo e o povo se esquecia disso. Então Deus permitia circunstâncias para que o povo se lembrasse de Deus. Tirou-os das trevas, da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida. Chegaram até às portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os desceram ao mar em navios mercando nas suas grandes águas. Estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso e leva as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam com ébrios e perderam todo o tino. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Fez cessar a tormenta, acalma-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram. Assim os leva ao porto desejado, ao bom porto. Louvem o Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem na congregação do povo, glorificam na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em desertos e as fontes em terra sedenta, terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para a habitação. Veja o que Deus faz. Meu amado, lembra-te, como disse o apóstolo Paulo,
Isto é algo de tremendo, isto é algo estarrecedor, isto é algo profundo, isto é algo de poderoso. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de David, que ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Por isso, quando sofre trabalhos e até prisões, como malfeitor, ele diz que por causa disso ele suporta isso. Essa é a fé que nos faz suportar. É nós lembrarmos de onde nós estávamos. É nós lembrarmos de Jesus Cristo, que é da descendência de David, que ressuscitou dentre os mortos. Lembra-te de Jesus. É isto que eu trago até si, meu amado, minha amada. Não se esqueça de Jesus, que é da descendência de David, que ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo e vivo pelos séculos dos séculos. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos.